Olá, galerinha. Professor Bruno Mota, do nosso canal Café. Deixa eu pegar ele aqui um instantinho. Vocês estão servidos? E escola, nossa escola aqui, a nossa escola virtual, enquanto as nossas aulas presenciais não retornam. Espero aí que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Quanto mais nós nos cuidarmos, mais rápido poderemos voltar a uma rotina próximo do que nós vivíamos antes da pandemia, tá? Um abraço aí. Agora o abraço é tipo Wakanda, né? Nível Wakanda aí para cada um que esteja assistindo a nossa aula de hoje, movimentos sociais. A aula esta voltada para alunos do segundo ano, tá? Do ensino médio, da disciplina de Sociologia, aqueles amantes do conhecimento. Bem, pessoal, se gostarem da aula, antes de mais nada, dê um ok, tá? Dê uma curtida ali e se inscrevam no canal para novidades. Bem, pessoal, os movimentos sociais, tá? Eles vão surgir no auge do desenvolvimento da sociedade capitalista, tá? Meado final do século XIX, início do século XX, tá? Em vários países do mundo, tá? Principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental, tá? Através dos sindicatos que acabam se institucionalizando com o intuito de defender os direitos ou correr atrás dos direitos dos trabalhadores e das camadas sociais inferiores, tá? E por que isso, pessoal? Assim que surgiu a indústria, vai surgir a partir da Revolução Industrial do século XVIII, mas no século XIX é que vai haver o seu apogeu, tá? E o seu grande desenvolvimento. E as pessoas que saíram do campo para trabalharem nas cidades, elas tinham condições péssimas de vida, altas horas, jornadas de trabalho, péssimo salário, moravam em casas muito ruins, salubres, tá? Ou seja, tinham que submeter a qualquer tipo de situação para se manterem, vamos dizer assim, vivas. Vivas que eu digo, manterem o seu salário, a sua alimentação, tá? Mas não tinha nenhum direito. É como se fosse um ambulante hoje. O camarada trabalhava, ganhava quando trabalhava. Se não trabalhasse, não tinha nada. Então, os sindicatos eles se institucionalizam para isso, para correr atrás dos direitos trabalhistas, tá? No campo político e no campo social para parar a classe popular, as pessoas, tá? Então, vai surgir nesse contexto, tá? Ou seja, então já podemos dizer que os movimentos sociais, numa primeira definição, tá? São grupos da sociedade com o objetivo de promover mudanças sociais e políticas a partir desse surgimento através dos sindicatos, tá? E também esses grupos sociais eles vão desejar mudanças contra a exclusão social, tá? E direitos sofridos por alguns grupos, tá? Já ampliando a questão, o movimento social ele vai ter essa bandeira como vertente, tá? Ou seja, se há exclusão, se alguém está excluído, tem que ter movimento social. Quase uma lógica assim, tá? E a criação dos movimentos sociais se justifica por conta da diferença entre os indivíduos, tá? Seja ela por ordem política, econômica, social, cultural, religiosa, sexual, tá? Dependendo do movimento LGBT, movimento dos negros, racial, tá? E dentro dessa coisa, dessa questão, tá? Os movimentos sociais estão inseridos desta forma. Dito isto, pessoal, os movimentos sociais possuem, apesar de cada um defender uma bandeira, eles possuem características comuns. Primeiro, a questão do projeto e da ideologia, tá? Por exemplo, o movimento negro vai ter o seu projeto e sua ideologia. O movimento LGBT vai ter outra, tá? O movimento feminino vai ter outra e assim por diante, tá? Tem uma estrutura hierárquica que possibilita também várias lideranças, tá? Ou seja, são movimentos organizados, tem que ter uma liderança, ou várias, senão o movimento ele não vai para frente. Buscam ações coletivas, ou seja, não é baseado na individualidade da pessoa, e sim nas diretrizes desse projeto. Em suas organizações, eles vão lutar pelos seus direitos através de passeatas, greves, denúncias, marchas, tá? Movimentos altamente organizados, tá? Para lutarem por seus direitos. Essas manifestações
podem ser pacíficas ou não, tá? Vários registros da história vão mostrar que nem todos os movimentos são pacíficos, tá? Movimentos estudantis na ditadura militar, tá? Marchas por direitos civis igualitários entre negros e brancos nos Estados Unidos, na África do Sul também vai mostrar isso, tá? Ou eles podem ser revolucionários ou reformistas, dando o exemplo da luta dos negros nos Estados Unidos e na África do Sul por direitos civis, é algo revolucionário, algo reformista, tá? A gente até pode, a luta do movimento negro, a questão das cotas, por exemplo, é algo que vai reformar a Constituição, vai reformar, vai criar novas leis para dar direitos a pessoas que eram excluídas por sua condição social, entre outras coisas, tá? Dito isto, também a gente pode entrar na classificação desses movimentos sociais, tá? Temos as chamadas ONGs, que são as organizações sociais não governamentais, sem fins lucrativos, tá? Que se organizam para promover mudanças e prestar assistências a grupos ou realidades sociais específicas, tá? Eles podem atuar na área da educação, da saúde, do saneamento, do meio ambiente, entre outros. Por exemplo, Greenpeace, tá? É uma ONG que luta pela proteção do meio ambiente, tá? Ela não é uma empresa, tá? Não tem fim lucrativo e ela foi criada justamente com o intuito de proteger o meio ambiente, tá? Um outro tipo de movimento social, outra classificação de movimento social, ou tipo, a gente pode colocar os movimentos rurais do campo, tá? Movimentos rurais ou do campo, ou seja, vão lutar por questões ligadas ao campo, a reforma agrária, a produção industrial massificada de alimentos, produtos agrícolas, entre outros. A gente pode colocar nessa categoria como exemplo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? Que vão lutar aí pela questão da reforma agrária, pela questão da distribuição, que visa a questão igualitária da distribuição da terra, tá? Entre outras bandeiras que eles lutam, tá? A gente vai fazer um vídeo falando sobre os movimentos no Brasil mais adiante, a gente vai então mais especificamente no MFC, isso aqui é só para citar como exemplo, tá? Temos também os movimentos reivindicatórios, movimentos que visam soluções urgentes para a sociedade. Por exemplo, o movimento do passe livre, tá? Quando eu era estudante no ensino médio, existiam várias passeatas para a questão do passe livre. Se hoje você é estudante da rede pública, tem o seu passe livre, não foi de graça, não foi lá um empresário e falou assim, opa, eu tô tão bonzinho, acordei hoje, vou deixar esse bando de estudantes entrar pela porta da frente, não pagar passagem, né? Na minha época entrava pela porta da frente, tá? Porque é onde não tinha catraca, tá? Hoje a catraca é na frente, mas, por exemplo, então esse passe livre é baseado em luta. Eu estava no Liceu Emílio Peçanha, então tinha várias passeatas, uma delas fecharam a ponte Rio-Niterói, o trânsito, para lutar por este passe livre, tá? Então são movimentos reivindicatórios, tá? Esse passe livre, geralmente, idosos, tá? E estudantes foram os mais beneficiados. Movimentos políticos, tá? Tem como objetivo ressaltar, agora uma outra categoria, são os movimentos políticos, que tem o objetivo de ressaltar a importância da participação política. Pode ou não estar ligado a um partido político, tá? Exemplo de movimento político, luta dos negros nos Estados Unidos e na África do Sul, que eu cheguei a comentar anteriormente, tá? Contra o sistema de segregação racial, tá? Tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, os negros eram tratados de forma diferente dos brancos, tá? Os brancos poderiam frequentar os melhores locais, tinham as melhores oportunidades, os negros estavam separados, ou seja, segregados. E nesses dois países houveram várias lutas, tá? Para o movimento igualitário. E surgiram grandes lideranças, tá? Martin Luther King nos Estados Unidos, tá? E Nelson Mandela na África do Sul, tá? Ou seja, tratar de questões igualitárias, movimento político que vai mexer na estrutura política, tá? Mas temos outros movimentos também, movimento LGBT, movimento negro, etc, tá? Mas o mais importante é o seguinte, que independente do foco do movimento social, o objetivo do movimento é conquistar mudanças, tá? Ou seja, que todos devem ser tratados de forma igual, seja política, econômica, cultural, religiosa, socialmente, tá? Se você gostou, dá um ok, dá um joinha,
Se inscreva no canal para mais novidades. Um abraço a todos.